Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 10ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino e Educação Física, oferecida conjuntamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. Ambas são componentes curriculares obrigatórias do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema desta videoaula é a tematização, a problematização e a desconstrução. O objetivo desta videoaula é que você possa compreender essas noções, ou seja, as noções de tematização, problematização e desconstrução quando adotadas pela educação física cultural. Retomando as videoaulas anteriores e as discussões feitas durante as aulas presenciais, na sala 103 da Faculdade de Educação ou na sala 101, a depender do período que você está matriculada ou matriculado, retomando essas discussões, você certamente se recorda que, dentre as concepções de ensino da educação física que nós estudamos educação física cultural. Naquela ocasião, nós enfatizamos que, que os professores e professoras que atuam na perspectiva cultural da educação física recorrem às teorias pós-críticas como campos de inspiração. E depois nós estudamos esses campos de inspiração, com destaque para os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista e para o pós-estruturalismo. Esses dois campos são fundamentais para que nós possamos entender, na contemporaneidade, a educação física inserida na área das linguagens, que foi a discussão da semana passada. E hoje, nós avançamos para conceitos muito importantes da educação física cultural, mas nós vamos pensar esses conceitos a partir da teorização pós-crítica, a partir dos estudos culturais e principalmente, novamente, a partir do pós-estruturalismo. Com muita influência, é verdade, do pós-modernismo e do pós-colonialismo, mas vamos pensar estes temas, num primeiro momento, a partir do pós-estruturalismo. Bom, é isto exatamente que a saudosa professora Sandra Mara Corazza faz nesse livro, cuja primeira edição é de 2003. A professora Sandra Corazza, ela faz um movimento muito interessante. Ela valoriza a noção de tema gerador, que foi divulgada, foi concebida e abordada, né, em diversas obras, principalmente em Pedagogia do Oprimido, pelo professor Paulo Freire, mas ela vai fazer um deslocamento desta noção de tema gerador e vai fazer com que esta noção de tema gerador seja relida, ressignificada a partir do pós-estruturalismo. Então, a professora Sandra Corazza, ela tem uma produção no campo da didática artistada, da didática artista. Ela tem uma produção muito importante no campo do planejamento como política cultural. Ela tem uma produção muito importante no campo da artistagem, da escrita currículo, do currículo pós-crítico, ou seja, do pós-currículo, ela tem uma série de contribuições muito importantes para que nós possamos pensar a docência na educação física cultural, a organização e desenvolvimento das situações didáticas na educação física cultural. Mais adiante, no nosso curso, nós voltaremos a trabalhar com as ideias da professora Sandra Corazza, que de certa maneira elas estarão bem presentes daqui até o final do semestre, mas em específico quando discutirmos a organização e desenvolvimento das situações didáticas, quando discutirmos o planejamento. Então, é interessante observar esses deslocamentos. Ela desterritorializa alguns conceitos do pensamento freiriano, da teorização freiriana, ou seja,
da pedagogia libertadora ou da educação problematizadora de Paulo Freire, ela desterritorializa alguns conceitos e ela reterritorializa esses conceitos com a contribuição do pós-estruturalismo. Estes conceitos, desterritorialização e reterritorialização, são utilizados pela própria professora Sandra Corazza, que eu esqueci de dizer, nossa saudosa professora Sandra Corazza, que nos deixou recentemente, era professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Currículo. Muito bem, então, quais seriam estes conceitos e quais foram os deslocamentos? Não é o objetivo desta videoaula fazer uma discussão da noção de tema gerador por Paulo Freire, mas lembrar vocês que Paulo Freire propunha que os temas a serem abordados, ou seja, que os conhecimentos a serem abordados decorressem de um tema gerador que nada mais era, que era produzido a partir da leitura da realidade dos estudantes. Na perspectiva da professora Sandra Corazza, que é a perspectiva adotada pela educação física cultural, nós não trabalhamos mais com tema gerador e trabalhamos com tema cultural. Então, uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte e uma ginástica, a maneira como eles são realizados, como essas práticas corporais são realizadas, ou seja, a sua ocorrência social é que configura um tema cultural. A noção de problematização tão enfatizada na obra freiriana, no pensamento freiriano, essa noção ela vai ser desterritorializada do pensamento freiriano e ela será territorializada, reterritorializada a partir do pós-estruturalismo como um tensionamento que nós fazemos às representações das danças, das lutas, dos esportes, das brincadeiras e das ginásticas, essas representações anunciadas e compartilhadas pelos estudantes e pelas estudantes. Ou seja, a problematização no pensamento freiriano é vamos dizer assim, a desnaturalização, ou seja, é um tensionamento na maneira como acontecem as coisas, nas ideias que estão influenciando as coisas, né? Em linhas bem gerais seria essa a ideia de problematização para o pensamento freiriano. E enquanto isso, na perspectiva cultural, o professor e a professora organizam situações didáticas que levam os estudantes e as estudantes a problematizarem a maneira como representam as práticas corporais e a maneira como representam as pessoas que delas participam. Por isso que a noção de problematização na perspectiva cultural, ela está bem próxima à noção de desconstrução. E aí, a partir do pós-estruturalismo, e principalmente a partir de Jacques Derrida, que é um autor que nós já mencionamos em videoaulas anteriores, nós vamos entender a desconstrução sobre o processo de compreensão do surgimento e da divulgação de uma determinada formação discursiva. Ou seja, desconstruir não é destruir. Desconstruir é entender como uma determinada maneira de narrar as práticas corporais ou maneira de narrar as pessoas que delas participam se estabeleceu, a quem isso interessa e como que nós podemos, na escola, junto com os e as estudantes, desconstruir esse discurso para que nós entendamos que as coisas não são o que os discursos anunciam. Os discursos produzem as coisas. Mas se os discursos produziram as coisas de uma determinada maneira, outros discursos podem fazê-lo de outras maneiras. Então, se nós pensarmos que algumas práticas corporais são silenciadas, são banidas, são proibidas, enquanto outras são exaltadas, vale a pena problematizar as representações que são disseminadas a respeito dessas práticas corporais e vale a pena desconstruir os discursos sobre essas práticas corporais e sobre as pessoas que delas participam.
E a noção de diálogo, tão cara ao pensamento freiriano, como vocês bem sabem, na perspectiva cultural da educação física, se torna escrita currículo. Então, o diálogo no pensamento freiriano é o que vai proporcionar sínteses mais elaboradas, claro, bem influenciadas pelo conhecimento científico. Na perspectiva cultural da educação física, o diálogo que acontece nas aulas é chamado de escrita currículo, ou seja, na medida em que as aulas avançam, na medida em que o processo de tematização acontece, nós vamos produzindo o currículo a partir das respostas que as turmas, não as pessoas em específico, mas que as turmas apresentam as atividades que estão sendo pensadas pela professora e pelo professor. E nós fizemos aqui algumas imagens para facilitar a compreensão desse processo. Então, a tematização nada mais é do que o professor e a professora selecionarem uma determinada prática corporal. Então, vou enfatizar, é o professor e a professora que selecionam a prática corporal através de um mecanismo bem complexo que articula o mapeamento, né, que nós estudaremos mais adiante, com a análise do projeto político-pedagógico da escola. Então, o professor e a professora selecionam a prática corporal, não são os estudantes que escolhem, não há votação, ou seja, o professor e a professora seleciona a prática corporal e pensa e desenvolve uma série de atividades que levem os estudantes e as estudantes a realizar essa prática corporal, estudar essa prática corporal, conversar sobre essa prática corporal, problematizar as representações que circulam sobre essa prática corporal, desconstruir os discursos sobre essa prática corporal ou sobre as pessoas que dela participam. Então, tematizar, não existe uma ordem para a tematização. Tematizar, não existe uma sequência de atividades para a tematização. Cada professor, cada professora vai tematizar uma determinada prática corporal, a ocorrência social, né? Ou seja, o tema cultural, brincadeira, né? Ou seja, o professor e a professora vão tematizar uma prática corporal, cada um ao seu modo, cada um assumindo a autoria, juntamente com suas turmas, desse processo de tematização. Essa que é a escrita currículo, é o processo de produção das aulas, de pensar nas aulas a partir do que as próprias turmas respondem e assim por diante. Então, não haveria uma ordem. O que acontece é o professor pensando a aula e pensando naquelas atividades que possam contribuir para qualificar a leitura da prática corporal e que possam contribuir para qualificar a forma como os grupos realizam as práticas corporais. Necessário dizer que elas estão sempre contextualizadas, necessário dizer que será, portanto, a brincadeira do segundo ano B, que será, portanto, o esporte do primeiro ano C, que será, portanto, a luta da turma de educação infantil tal, e por aí vai. Bom, o que seria, portanto, a desconstrução? E aí usamos aqui uma figura para a gente pensar, uma imagem para a gente pensar na desconstrução. Desconstrução nada mais é do que olhar para aquele discurso que foi proferido sobre uma prática corporal que está sendo tematizada ou sobre as pessoas que delas participam e analisar esse discurso para compreender como ele foi produzido, a quem interessa a disseminação de um discurso que posiciona determinada prática corporal de maneira favorável e a quem interessa a disseminação de um determinado discurso que produz uma prática corporal de maneira desfavorável e as pessoas que delas participam. Então, esse processo de entender como que aquele discurso foi elaborado, esse processo de entender como aquele discurso ganhou força e foi colocado em circulação, é o que a literatura chama de desconstrução. A literatura pós-estruturalista vai chamar de desconstrução. Então, o processo de desconstrução, ele tem idas e vindas, né? Idas e voltas. Ele vai e volta, porque não há um processo de convencimento sobre uma narrativa, não há um processo, eu estou me referindo nas aulas, não há um processo de afirmação, ou seja,
Esta é a história desta prática corporal, por isso que as pessoas pensam desse jeito, não é dessa maneira, porque nós, observando como isso acontece nas aulas, determinados discursos sobre as práticas corporais vão e voltam. Aparecem, desaparecem, reaparecem, desaparecem, e é necessário tomá-los a sério cada vez que aparece. Ou seja, pensar que determinadas práticas corporais não são para as mulheres, ou que as mulheres não devem participar de determinadas práticas corporais, ou de uma determinada prática corporal que esteja sendo lá tematizada, é um discurso que precisa ser desconstruído pelo professor ou pela professora que estão conduzindo aquela tematização, para usar um exemplo bastante comum. Bom, e aí o que seria escrita currículo? Né? E aí escolhemos aqui, né, compusemos também uma imagem para que a gente possa pensar na escrita currículo. A literatura mostra, as pesquisas nas escolas mostram que grande parte dos professores e das professoras começam os seus trabalhos pelo mapeamento. Não é necessário, às vezes pode começar pelas vivências, mas é comum que comece pelo mapeamento para definir a prática corporal. Às vezes a prática corporal já foi definida lá no semestre, no bimestre ou no trimestre passado, durante as aulas, aquilo que aconteceu, então o professor fala, olha, tudo bem, eu entendi o que está acontecendo, eu acho que é importante que no próximo semestre, no próximo trimestre, quando acabar essa tematização, a gente comece a tematizar essa outra prática corporal. Às vezes, a tematização é definida a partir da ocorrência social. Então, há um determinado campeonato, né, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está em evidência naquele momento, há uma determinada brincadeira que aparece na mídia com muita ênfase, então as dancinhas, há uma dança, né, como as dancinhas do TikTok, que estão bem presentes, ou seja, talvez o mapeamento seja tão sutil que não seja necessário fazer uma atividade específica para mapear. Nós estudaremos o processo de mapeamento mais adiante, mas é importante que vocês saibam que mapeamento pode ser muitas coisas. Então, você não precisa começar pelo mapeamento. Você pode começar pela vivência e aí depois haverá uma atividade de leitura ou ao mesmo tempo da vivência, a leitura da prática corporal, ao processo de ressignificação, de ampliação, de vivência novamente, de aprofundamento, de ressignificação ou de registro, né? O professor e a professora estão registrando esse processo, a leitura novamente da vivência da prática corporal, a leitura de um vídeo da prática corporal, uma outra situação de aprofundamento que nos permita, que leve a turma a compreender determinadas características daquela prática corporal, ou um convite a alguém que vai até a escola, ou uma entrevista que é feita remotamente, ou uma entrevista que foi gravada por alguém e é levada para a escola, ou seja, há várias maneiras de pensar a ampliação dos significados atribuídos às práticas corporais. Então, o processo de escrita currículo é esse. Na medida em que as coisas vão acontecendo, o professor e a professora vai pensando situações didáticas que ajudam a qualificar a leitura das práticas corporais ou que ajudam a qualificar a produção das práticas corporais. Então, tematização, problematização e desconstrução, diálogo, são termos que não são específicos da perspectiva cultural da educação física, mas quando eles chegam na perspectiva cultural da educação física, o tema gerador se torna tema cultural, a problematização é a problematização das representações atribuídas às práticas corporais e às pessoas que delas participam, a desconstrução é a desconstrução dos discursos acerca das práticas corporais e das pessoas que delas participam, e o diálogo se torna a escrita currículo, que é esse processo de ida e volta, que é esse processo de ida e volta agora na sala de aula, que o professor escuta aquilo que a professora, o professor escutam aquilo que as e os estudantes dizem, observa o que fazem, lê o que escrevem, ou seja, analisa todo esse cenário e aí vai pensando nas atividades na medida em que o trabalho vai caminhando. Era isso que nós queríamos abordar. Por favor, façam a leitura da bibliografia indicada. Como vocês percebem, as videoaulas elas são bastante superficiais.
é fundamental a leitura da bibliografia indicada, sobretudo os capítulos indicados para esta semana, que fazem um bom cenário dos conceitos freirianos e como esses conceitos foram reterritorializados a partir do pós-estruturalismo. Então, ficamos por aqui hoje. Fiquem bem, se cuidem muito. Nos encontramos na próxima terça-feira. Até lá.